Bem, eu quero nesta oportunidade fazer uso de um texto bíblico no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22, que diz: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Esta narrativa bíblica, ela é muito especial. Ela fala muito aos nossos corações. O evangelista João Marcos, ele traz o registro de um episódio muito interessante que aconteceu durante o ministério de Jesus, quando a figueira se secou. E o texto sagrado diz: Jesus respondendo. Você sabia? Jesus, ele sempre responde. Ele, às vezes, responde até no silêncio. Ele fala até quando ele se cala. Ele fala muitas vezes e de muitas maneiras. Quem sabe alguém está com o coração cheio de dúvidas, de incertezas, de inquietações. Quem sabe alguém já tem feito tantas perguntas e tantos questionamentos a Deus. Mas eu quero lhe dizer neste momento, e Jesus respondendo. Jesus, ele responde. Jesus sempre traz a resposta certa, na hora certa. Aprenda a ouvir a resposta de Jesus. Às vezes, a resposta dele não é aquilo que nós estamos esperando. Às vezes a resposta dele não é aquilo que nós estamos querendo, mas ele sempre responde. Nesse texto de Marcos capítulo 11, versículo 22, está escrito: E Jesus respondendo, disse-lhes. Quando Jesus fala, quando Jesus responde, devemos estar atentos, devemos estar prontos, devemos estar na expectativa para ouvir a sua resposta. Aí ele responde aos seus discípulos, responde àquelas pessoas. E qual foi a resposta dele? A resposta dele para os discípulos é a resposta dele para nós, para mim e para você. Marcos capítulo 11, versículo 22. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A Bíblia diz que tudo o que não procede da fé é pecado. É o último versículo do capítulo 14 de Romanos. A Bíblia fala da necessidade e da importância de nós exercitarmos a nossa fé. Existem pessoas que têm fé nas instituições. Existem pessoas que têm fé na religião. Existem pessoas que têm fé na fé. Mas Jesus explica que nós devemos ter fé em Deus. A nossa fé deve estar depositada não na religião, não nos credos confessionais.
A nossa fé deve estar depositada não nas pessoas. A nossa fé não deve estar na fé. A nossa fé deve estar em Deus. A pessoa que tem a fé em Deus, ela permanece firme, inabalável. A pessoa que tem fé em Deus, ela acredita no invisível, ela crê no impossível. A pessoa que tem fé em Deus, ela consegue os seus objetivos. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Deposita a tua fé em Deus e com certeza Ele te levará de fé em fé até que cheguemos à estatura completa, até que façamos inteiramente o seu querer, o seu propósito, a vocação para a qual Ele nos tem designado. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus.